Oi, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à temática de licitação e vamos conversar um pouco sobre o processo licitatório, certo? Então, a gente, nesse momento, vai conhecer os procedimentos, né, que são realizados para se alcançar a licitação, né, para chegar à contratação de uma obra, de um serviço, ou realizar uma compra. Pois bem, o processo licitatório, né, ele é um procedimento administrativo e ela possui uma série de objetivos e finalidades que precisam, né, ser alcançadas, né? De acordo com a legislação da nova lei de licitação, o artigo 11, ele traz, né, quais são esses objetivos dentro do processo licitatório. Então, esse artigo, ele diz que é o objetivo da licitação assegurar a seleção de proposta apta, né, a gerar um resultado de contratação mais vantajoso para a administração. Também é objetivo da licitação assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como uma justa competição. É objetivo também da licitação evitar contratação com sobrepreço. O que é um sobrepreço? É um preço muito maior do que aquele que é realizado no mercado, né, que é referência no mercado. E também, objetivo da licitação, evitar preços manifestamente exequíveis e também superfaturados. Então, o superfaturamento, né, é aquele que causa um dano, né, para a administração pública. Também é objetivo da licitação incentivar, né, a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, né? O procedimento licitatório, o procedimento de licitação, ele é decorrência, né, do princípio da publicidade. Então, a regra geral é que todos os atos praticados nesse curso do procedimento licitatório, eles sejam públicos, como a gente já viu lá no princípio da publicidade. As exceções, né, a esse princípio são as hipóteses que a informação referente, né, a informação dentro do processo licitatório, ele é imprescindível que seja mantida em sigilo em razão da segurança da sociedade e do Estado. Então, o artigo 13 da Lei de Licitações, ela diz que é possível, né, que a publicidade ela seja excepcionada, que ela seja trabalhada nas suas exceções, nos casos, né, que o conteúdo, né, que o conteúdo das propostas elas sejam imprescindíveis à competitividade, né? Então, a própria lei de licitações ela traz que as propostas elas são sigilosas até a sua abertura, a abertura das propostas, né? Exatamente porque o sigilo da proposta garante a competitividade. Também, né, tem a situação de quanto ao orçamento que a administração pública possui para gastar naquela prestação de serviço, ou naquela compra, ou naquele serviço. Porque se o licitante ele já tem noção do orçamento, ele vai colocar o preço próximo ao que é o orçamento da administração pública. Então, também, de acordo com o artigo 13, né, da nova lei de licitação, é uma possibilidade da gente ter a exceção à publicidade dentro desse procedimento. No artigo 14, eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse artigo 14, existe a determinação de algumas pessoas físicas e jurídicas, né, que não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato de uma forma direta ou indireta. Então, esse artigo ele vai vedar a participação de algumas entidades no processo licitatório, né? Algumas considerações a gente precisa ser feita, né, depois que vocês derem uma lida nesse artigo, que é o impedimento, né, da pessoa física ou jurídica que está, na época da licitação, impossibilitada de participar em decorrência de alguma sanção
que lhe foi imposta, né? Então, vai ser aplicado àquele licitante, vai ser impedido também a esse licitante que seja, que atue em substituição a uma outra pessoa, né? Então, quem está proibido de participar de licitação em decorrência de sanção, ele também não pode substituir uma outra pessoa física ou jurídica, né? Com o intuito de burlar, né, essa sanção que foi aplicada. Também, né, tem a vedação dos autores dos projetos e empresas que são responsáveis pela elaboração do projeto básico, que compõem, ou então do projeto executivo, que compõem a licitação, né? Então, a empresa que for autor do projeto, o dirigente, o gerente, o controlador, o acionista, né, detentor de mais de 5% do capital, o responsável técnico, eles poderão, né, a critério da administração, participar no apoio de atividades de planejamento, de execução da licitação ou de gestão de contrato, mas eles não vão poder o que concorrer no âmbito licitatório. Também são equiparados, né, aos autores dos projetos as empresas que integram o mesmo grupo econômico, certo? Então, essas pessoas são vedadas, né, a participação no processo licitatório. Fases, né, ou etapas do procedimento licitatório. Então, quais são as fases que envolvem esse procedimento, né? Todas essas ações, esses atos administrativos que compõem o procedimento licitatório. Então, até chegar ao resultado final, que é a contratação, né? A publicação do resultado. Então, quais são essas etapas? A nova lei, a Lei 14.133 de 2021, ela traz algumas inovações, certo? Com relação a esse fluxo dos processos no âmbito das licitações públicas, né? Então, no artigo 17, né, que é preciso que vocês deem aqui um stop, e como no artigo 14 vocês leiam, né, ele vai trazer as fases, né, a sequência de fases desse procedimento licitatório. Então, no artigo 17, ele diz que tem a fase preparatória, a fase de divulgação do edital de licitação, a fase de apresentação de propostas e lances, né, quando for o caso de ter lances e propostas, a fase de julgamento, a fase de habilitação, a fase de recursos e também a fase de homologação do resultado, tá? Então, essas são as fases do processo licitatório presente no artigo 17, né? Então, como regra geral, esse é o processo, né, licitatório. Existe, né, alguma possibilidade, algumas modalidades de licitação que não seguem essa regra geral, né? De preparação, divulgação de edital, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Ele tem uma inversão de fases, né? Então, algumas modalidades de licitação, elas vão ter uma inversão de fases. Então, ela vai ter a habilitação antes da apresentação das propostas, do julgamento, do recurso e da homologação. Então, há essa inversão. Primeiro habilita, para depois apresentar as propostas. E no caso da regra geral, você apresenta propostas, julga, para depois habilitar. Então, existe essa possibilidade, tá? Ela pode, essa habilitação, né, anteceder a fase de apresentação de propostas e de julgamento. Na fase, né, de julgamento, o órgão, né, ou entidade que está licitando, a administração pública, ela pode, né, em relação ao licitante que está lá como vencedor, realizar, né, uma análise e avaliação de conformidade da sua proposta, mediante uma homologação de amostra, exame de conformidade, prova de conceito, entre outros testes, que a administração pública, no seu interesse, né, pode comprovar se existe aderência às especificidades
as especificidades que foram determinadas pelo licitante, com os termos de referência e com o projeto básico apresentado lá na proposta de licitação. Outro ponto que é importante a gente destacar é que a licitação ela é sempre realizada, né, sempre vai ser realizada sobre a forma eletrônica de forma preferencial, né? Então, a administração pública ela pode determinar, né, como condição de validade e eficácia que os licitantes eles realizem os atos administrativos que integram a licitação, o processo licitatório, em formato eletrônico, tá? Mas é uma preferência, então ela sempre preferencialmente ela vai realizar de forma eletrônica, porém não é uma obrigatoriedade. Então ela pode utilizar uma forma presencial, desde que a administração pública motive, né? Diga quais são as razões de fato e de direito que fizeram a administração pública optar pela forma presencial de licitação, ao invés da forma eletrônica, que é a preferencial. Assim, né, quando ela devidamente motiva, né, ela pode utilizar a forma presencial com aquela sessão pública que a gente já conhece, registrada em ata, gravada em áudio e vídeo, enfim, né? Então, ela vai juntar todas esses comprovantes nos autos, né, do processo licitatório, depois que ele tiver encerrado. Agora a gente vai, né, avaliar, analisar cada uma dessas fases que envolvem o processo licitatório, né? Na realidade, de acordo com a concorrência, né? Que traz todo a amplitude, né, do processo licitatório. Né? A gente tem 5 modalidades licitatórias, que é o pregão, hoje com a nova lei de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo, né? E a gente vai, né, propor que a gente organize as fases do processo licitatório, a gente estude as fases do processo licitatório a partir da concorrência, né? Porque a concorrência ela traz, né, todas as etapas faladas até então, né? O pregão e a concorrência, ele tem todas essas fases. O pregão, ele vai ter um procedimento invertido, aquele que a gente falou, e a concorrência, ela vai ter o procedimento da regra geral. O concurso, o leilão e o diálogo competitivo, eles têm o quê? Um modelo, um fluxo de atividades que é mais específico. Então, a gente vai conhecer essa sequência, que é a regra geral, para que a gente consiga entender, né, como é esse processo de uma forma mais didática. A primeira fase que a gente vai trabalhar é a fase preparatória. Né? Então, essa fase preparatória, ela é caracterizada pelo planejamento. Né? Então, tem que ter um plano de contratação anual, elaborado de acordo com as leis orçamentárias, tem que determinar quais são as considerações técnicas, mercadológicas, de gestão, que podem interferir na contratação. Então, ele tem que trazer todas essas informações antes, né, na fase de preparação, antes de realmente iniciar o processo licitatório. Né? Então, tem que descrever a necessidade de contratação, definir o objeto, a necessidade, condição, como é que vai ser executado, como é que vai ser feito o pagamento, qual é o orçamento que é estimado, né? Ele vai ter também, no momento da preparação, a elaboração do edital de licitação, vai elaborar uma minuta de contrato, né? Como vai ser o fornecimento dos bens, dos serviços, da obra, né? Então, tem que estar tudo isso dentro dessa fase de planejamento, né? Dentro qual vai ser a modalidade de licitação que vai ser utilizada. Vai ser concorrência, vai ser leilão, vai ser pregão,
vai ser, qual delas, né, a gente vai utilizar, qual critério de julgamento objetivo que vai ser utilizado, né? Então, todas essas análises, esse planejamento, ele é feito nessa fase, que é uma fase preparatória para licitação, né? Então, uma das informações que precisa constar nessa fase é o estudo, né, técnico preliminar que determine qual é o interesse público para realizar aquela compra, realizar aquela obra ou contratar aquele serviço, né? Então, ele tem que evidenciar o que é que está acontecendo, qual o problema que precisa ser resolvido, né? Qual é a melhor solução, né? Então, qual é a viabilidade técnica e econômica para aquela contratação. Então, isso engloba toda a parte de planejamento da etapa preparatória para a licitação. Uma novidade, né, que foi introduzida com essa Lei 14.133 é referência à licitação de obras e serviços de engenharia e arquitetura, que vai ser dada preferência à utilização de uma modelagem de informação de construção. Nessa modelagem de informação de construção, que na própria lei de licitação, no artigo 19, ele é um termo em inglês, né? Building Information Modeling. Ele diz que tem, nesses serviços de contratação de obras e serviços de engenharia e arquitetura, eles vão dar preferência a quem trabalha com esse software, né? Que é um software que projeta a construção, né? O projeto em tecnologia de 3D, né? Então, é uma novidade dessa nova lei de licitação. Outra situação, né, que é importante a gente trazer aqui para conhecimento de vocês, é que os itens, né, de consumo que são licitados para suprir as demandas de estrutura, né, da própria administração, devem ser itens de qualidade comum, né? Então, não é permitido que dentro de um processo licitatório seja estabelecido aquisições de artigos de luxo. Então, precisa ficar bem claro isso. Outra situação que acontece no âmbito da fase preparatória é a possibilidade da administração fazer audiências e consultas públicas, né? Então, no artigo 21, ele permite que a administração ela possa convocar audiência pública presencial ou à distância, né? Para que seja disponibilizados os elementos a todos os interessados e eles possam formular o que? Sugestões, né? Então, tanto as audiências quanto as consultas, elas surgem, né, essa possibilidade para permitir que a população que vai ser beneficiada com aquela obra, com aquele serviço, ela possa opinar, né, como é a melhor forma para ser realizado. Então, é um aspecto interessante de controle da população, né, com relação às obras e serviços que são realizadas pela administração. Então, o que a gente precisa também saber que, como na fase preparatória já vai ser construído o edital da licitação, no edital da licitação tem algumas regras que são exigidas, né? Então, precisa constar no edital de licitação algumas regras importantes no âmbito do processo licitatório. Então, no artigo 25 da nova lei de licitação, é determinado que o edital ele deve conter o objeto da licitação, as regras relativas à convocação, ao julgamento da licitação, à habilitação, aos recursos que vão ser empregados,
pontos: as penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato, né? Então, esses são assuntos que precisam ser tratados no âmbito da preparação para a licitação. O edital, né, ele deve conter como é que eu posso dizer, essas informações, né? Precisa estar expressa, né, nesse momento da preparação. Então, ele vai adotar, né, uma minuta padronizada desse edital, com cláusulas que sejam uniformes para todos os participantes, né? Então, essas regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, recurso, tem que estar lá presente, as penalidades, fiscalização tem que estar presente na minuta do contrato, na minuta do edital de licitação. Nas contratações de obras, né, serviços de grande vulto, o edital também vai ter que prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, né? Então, ele tem que ter um contato de celebração de contrato, né? Sobre as medidas que podem ser adotadas, a forma de comprovação dessa integridade e as penalidades pelo seu descumprimento, né? Nesses contratos de grande vulto que vão ultrapassar 200 milhões de reais. O edital também, ele pode prever a responsabilidade do contratado para obter o licenciamento ambiental, né? Para também realizar a desapropriação da área. Então, pode conter lá no edital de licitação a responsabilidade do contratado. Também pode ter, né, o prazo de duração do contrato, mas essa previsão não é obrigatória, né? E também no prazo no edital de licitação, né, nos serviços contínuos, a gente observa o interregno mínimo de 1 ano, né? A critério de reajustamento, ele pode ser repactuado ou reajustado, tá? Esses contratos de licitação de serviços contínuos. O edital também, ele pode exigir exigir um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do contrato, que seja esse contrato realizado por mulheres em situação de violência doméstica, né, vítimas de violência doméstica, ou também pessoas oriundas do sistema prisional. Então, o edital ele pode prever essa possibilidade das pessoas que irão trabalhar na execução desse contrato ser egressas do regime prisional ou então mulheres em situação de violência, né, ter um percentual mínimo. Com relação, né, ainda à fase preliminar do procedimento licitatório, existe a preferência, né, para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, né? Então, bens reciclados, recicláveis, biodegradáveis, então tem toda essa preferência, tá? De acordo com o artigo 26 da nova lei de licitação, né? Ele traz essas preferências no caso da competição nessas áreas. Dessa forma, esse edital de licitação nessa fase preparatória também vai ser o quê? Terminado, né, confeccionado, e o edital de licitação, ele então vai ser divulgado, né? Então, essa divulgação do processo, do procedimento, não, essa divulgação do edital de licitação, ele precisa passar previamente por uma análise de legalidade jurídica, né, de contratação. Então, antes desse edital de licitação ele ser divulgado, ele vai passar pelo assessoramento jurídico, né, que vai
trazer um controle, né, prévio, um parecer jurídico para ver se esse edital ele está realmente de acordo com toda a legislação, os critérios determinados pela lei de licitação. Então, essa necessidade de, no final da fase preparatória, né, o edital ele ir para esses órgãos de assessoramento está previsto no artigo 53 da nova lei de licitação. Então, a partir da publicação do edital para a população, é que as pessoas passam a ter conhecimento do interesse do poder público em contratar determinado bem, determinado serviço, né? Então, com a publicação do edital, é que as pessoas, né, na imprensa oficial, é que aqueles licitantes que têm interesse em participar, eles vão iniciar as demais fases para participar desse processo licitatório, né? Então, para que eles possam participar. Então, essa publicação do edital, ela é uma condição, né, necessária para que haja produção dos efeitos jurídicos para os terceiros, né? Então, precisa que haja a publicação para que os terceiros eles possam se integrar nesse procedimento licitatório e ser parte legítima nesse processo, tá? Então, a partir dessa publicação, as pessoas elas podem impugnar, né, o edital de licitação, determinando que seja esclarecido algum termo existente no processo no edital da licitação, e depois que ocorre essa impugnação, que pode ser protocolada em 3 dias após a publicação, a administração pública ela tem também o prazo oficial de 3 dias para esclarecer, né, esse recurso, né? Então, é de 3 dias, tá ok? Para que haja a impugnação, o recurso, né, contra o edital e a resposta a esse recurso. Vou parar por aqui para beber um pouquinho de água e a gente volta no próximo bloco.